Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de progressão aritmética, aula 2. Espero que os senhores gostem, que curtam essa nossa aula e que se inscrevam no nosso canal. Dê um likezinho muito legal aí e clique no sininho para os senhores receberem notificações de novas aulas. Senhores, eu desejo que os senhores tenham uma boa aula e aprendam muito. Não tem como a gente falar de soma, de termos de uma progressão aritmética, sem mencionar a pessoa de Carl Friedrich Gauss. Ele nasceu em 1777 e morreu em 1885. Aconteceu uma coisa interessante com esse cara, que ele era bem novinho, estudante aí, numa sala de aula, já uma criança de 10, 12 anos. O professor dele estava meio precisando de resolver algumas coisas e deu uma tarefa para todo mundo na sala de aula, para ver se ocupava os meninos dentro de sala, para eles não fazerem bagunça. E eles falou assim, olha, eu queria que você somasse de 1 mais 2 mais 3 até 100, para aí me desse o valor, enquanto eu resolvo o negócio aqui na sala. O professor achou que eles iriam gastar no mínimo 50 minutos, 1 hora para fazer isso. Passou mais ou menos 5 minutos, o Gauss, o professor deu 5.050. O professor ficou assustado, que isso aí? Ele já sabia até a resposta. Como é que você fez isso tão rápido, Gauss? Ele falou assim, olha, vou te explicar uma coisa. Eu peguei a soma e comecei a somar 1 mais 100, eu vi que deu 101. Peguei 99 e somei, com o 2 somei com 99, também deu 101. Começou a dar o mesmo valor, professor. Olha aí, 3 mais 98 também dá 101. E assim foi sucessivamente, todas as somas ali, pegando os extremos e sucessivamente 99 por 2, e assim, ele viu que as somas todas deu 101. Aí, senhores, ele foi e pegou e fez o contrário também, né? Porque deu 50 somas na primeira, né? Aí falou, vou fazer o contrário. Mas deu 100 somas. Como tem dois números, ele multiplicou por 2 e somou as duas somas. Ele viu também que deu 101, olha lá. Quando ele somou as duas somas, também deu 101. Aí o que aconteceu, senhores? Ele viu que bastava eu pegar o primeiro termo, somar com o último, multiplicar pelo número de termos, que dividir por 2, porque foram feitas duas somas ali, né? Por isso que ele botou duas somas. Duas soma, né? 2 vezes soma é igual a 10.100. Passando para cá, dividiu por 2, membro a membro, deu 5.050. Diante desse raciocínio do Gauss, nós conseguimos extrair a fórmula que a gente calcula a soma dos termos de uma progressão. Foi exatamente o que ele fez, olha lá, e pegou A1, somou com o AN. Né? O que é AN? É o último termo, A1, o primeiro termo. E multiplicou pelo número de termos, dividiu por 2, porque ele fez duas somas. Está aí a nossa maravilhosa e bonita fórmula de Gauss para somar os termos de uma progressão. Vamos ver algum exercício que a gente aplica isso aí, senhores? Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Está lá, o primeiro termo é o A1,50. O AN, eu não sei qual que é o último termo. E o número de termos são 10, ele até falou os 10 primeiros termos, dividido por 2. Até o carinha de terno azul perguntou, professor, o número de termos, o número, eu sei que é 10. Está falando, falou no problema. E o A10? Como é que eu vou achar o A10? Ó, senhores, vamos observar uma coisa. De 50 para 47, diminuiu 3. De 47 para 44, também diminuiu 3. Então, o que a gente pega? A gente pega um termo, diminui pelo seu antecessor, a gente vai descobrir a razão, não é? E com a razão, senhores, o A10 é mamão com açúcar.
Olha lá a setinha nos mostrando, lá, ó. A 10 é a 1 mais 9R. O A1 a gente tem, que é 50. Mais 9, que é o quê? O que é o 9? Não, N menos 1, N não é 10? 10 menos 1, 9. Multiplicado pela razão, que é menos 3. Os senhores viram que de 50 para 47 diminuiu 3, porque a razão é menos 3. Né? 27 deu menos 27, porque 9 vezes menos 3 é menos 27. 50 menos 27, sobrou quanto? 23, que é o valor do nosso AN. Assim eu coloquei ali na fórmula, aí ficou S10 é igual a 50 mais 23, somar, né, o primeiro com o AN, que é o último termo, que é o A10. Multiplicado pelo número de termos sobre 10, simplificou ali por 5, ficou 73 vezes 5. A soma dos 10 primeiros termos é 365. Um exercício simplesinho que nos lembrou até como calcular os termos de uma progressão e calculamos também a soma dos termos de uma progressão. Espero que os senhores tenham entendido. Se não entenderam, repitam esse exercício para os senhores terem um bom entendimento. Vamos ver um negócio ali? Em uma rifa chamada americana, uma rifa americana, foram preparados envelopes numerados de 100 a 150. Prestem bem atenção no detalhe. A rifa americana, sabe o que era? Então, tinha lá envelopes de 100 a 150. Aí a pessoa colocava o tanto de dinheiro que ele quisesse lá, certo? Dessa rifa deve pagar o valor contido no envelope, escolhido enquanto será arrecadado enquanto todas as rifas. Aí o cara pode colocar de 1 a 150, for dólar, o real, o que for lá. Aí o que acontece? Ele perguntou qual que é a soma, né? Dessa forma, devem pagar o valor contido no envelope escolhido quando será arrecadado quando todas as rifas foram vendidas. Muito bem, senhores. O que acontece? A gente tem que calcular quantos envelopes vão ter ali na rifa. Ok? O que é? Aí o cara foi falar, mano, vamos ser o quê? 100 envelopes. São de 100 a 150, são 50 envelopes aí. Toma cuidado com isso aí, até botei uma forma lá, 100 mais 150, que é o A1, é 100, e o 150 é o último envelope. Então, cada envelope aí teria que ter de 100 a 150, o valor de dinheiro é o dinheiro que está na quantidade de envelope, certo? Numerado de 100 a 150. Se você sortear no envelope, se você pegasse o 100, você ia colocar 100 reais lá, ou 100 dólares. Se você pegasse o 120, você ia colocar 120. Então, o cara quer saber qual que é o valor. Então, a gente tem que saber quantos envelopes são, né? Aí o cara foi de cara e falou assim, não, nada, de 100 a 150 tem 50 envelopes. Vamos fazer uma experiência. De 10 a 20, quantos elementos nós temos? Vamos somar ali? Eu escrevi lá, de 10 até 20. Aí ficou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quanto que do tempo nós temos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá, senhor, confere lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Olha, é mesmo. Que legal, hein? Se de 10 a 20 tem 11 termos, de 100 a 150 tem 51 envelopes. Então, na hora de você colocar o número de termos lá, tem que tomar cuidado com essa história. Coloquei ele porque ele é muito importante esse exercício. Muita gente cai, né? E na resposta, quando vocês colocam lá, eles colocam a resposta como se fosse com 50, mas vocês teriam que colocar 51 envelopes. Ok, senhores? Fazendo 100, envelope de 100 dólares mais de 150, multiplicado por 51, que é a quantidade de envelopes, que é o número de termos, dividido por 2, fazendo as continhas, eles arrecadaram 6.375 dólares. Ok, senhores? Ou reais. Depende do que vocês quiserem colocar no envelope. Ok? Então, são 51 termos. Tomem cuidado, porque isso foi muito interessante, esse exemplo. Ok?
Vejamos um agora, onde a gente trabalha com equações. Olha lá, a soma dos primeiros termos de uma sucessão é dada por Sn igual a 2n ao quadrado mais n. Então, o sexto termo é, olha lá, ele falou que o S1 está dentro daquela equação. Então, quando S1 é quando n é igual a 1. No lugar de n, a gente coloca 1. O S1 é 3. Aí pegamos o S2. Então, a gente vai lá na equação e coloca o valor de 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 dá 10. Porque 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Depois, no lugar de n, eu coloquei 3. Ficou 2 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, mais 3, 21. Aí temos, então, o primeiro, o segundo e o terceiro termo, 3, 10 e 21. Essa é a nossa progressão. Ele quer saber qual que é o sexto termo. Então, se nós já temos, o A1 é 3, né? O A1 mais A2 é 10. O A1 mais A2 mais A3 é 21. O A1 é igual a 3. 3 mais 7, 10. 3 mais 7, 21. E o sexto termo? Sexto termo é o que, senhores? A1 é igual a 3, A2 é igual a 7, A3 é 11. E aí a gente vai somando o que ele nos pediu, o sexto termo, né? Que vai somando 7, 11. Olha lá, quanto que deu de A1 para A2? Quanto que é? Deu 7, não deu? E de A2 para A3? Deu 11. Olha lá para os senhores verem. A1 é igual a 3. A1 mais A2 deu 10, porque aquele S que ele falou é soma de termos, porque foi somado os termos. Sn, senhor, é soma de termos, nós aprendemos isso. E o Sn foi dado por aquilo. Então, a nossa progressão aritmética, temos a soma do termo de A1 com A2, deu A1 é A3, A1 é A1 e não tem conversa. O A1 mais o A2 é que deu 10, S2. O A3 somado com A2 deu 21, que é a nossa progressão. Montamos a progressão e temos aí o sexto termo, que é 19 mais 4, 23. A razão dela aí é exatamente o número 4, ok? Simples, mas tem que prestar atenção, porque tem detalhes muito importantes, ok? Vejamos um exercício aqui interessante também. A soma dos 10 termos de uma PA é 200. Se o primeiro termo dessa PA é 2, qual é a razão da PA? Olha, então eu anotei aqui em cima da minha cabeça, e os senhores estão vendo, o SN, que é a soma dos termos, 200. A1 é 2. A razão, eu não sei, é o que ele está até pedindo. O número de termos é 10. Aí está a fórmula que Gauss nos deu de presente. Sn é igual ao primeiro termo mais o último multiplicado pelo número de termos sobre 2. E assim eu apliquei lá. Ficou 200 vezes 2 mais A10, que eu não sei quanto que é o A10. Né? Eu não sei, eu vou ter que descobrir qual é o A10, porque ele pediu razão. Que aí depois eu vou lá e acho a razão na outra forma de progressão mesmo. Né? Calcular o número, o termo. Então eu vou achar quanto que vale o A10 aí, porque é o último termo, que eu não sei. Aí coloquei no lugar do SN, eu coloquei 200, 2 mais A10, que multiplica o número de termos, que é 10, simplifiquei o 10 ali, ficou 5, 200 é 2 mais A10 multiplicado por 5. Fazendo agora, 200 é igual a 5 a 10, porque tem a multiplicação do parêntese por 5, vai dar 5 vezes 2, 10, mais 5 a 10. O 10 está somando, vai para lá subtraindo. 200 menos 10 é igual a 5 a 10. 5 a 10 é igual a 190. A 10 é 190 dividido por 5, a 10 é 38. Se eu já sei que o A10 é 38, que é o nosso AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes E, eu tenho um A10, tenho um A1, eu vou achar a razão. No lugar de AN eu coloquei que a AN é A10, né? 38, que são 10 termos, né, que ele falou.
38 é igual a 2 mais 10 menos 1, que multiplica R. 10 menos 1 é 9. Então, ficou 38 menos 2, porque o 2 estava somando, foi para lá subtraindo, igual a 9R. 9R é igual a 36. R é igual a 36 dividido por 4. Exercício simplesinho, de aplicação fácil, de bom entendimento. Repitam, refaçam, até os senhores compreenderem bem. E vamos partir para o próximo. O oitavo termo de uma progressão aritmética é 89. E a sua razão vale 11. Determine a soma dos seus termos. Oitavo, 89, escrevi ali que a razão igual a 11, n é 8. Eu preciso do A1 para poder fazer o cálculo, que é a fórmula do SN, gastar 1 a N e N. Então, eu vou calcular o A1, que ele não deu, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Eu sei que o A8, né? Porque nós estamos falando de 8 termos, é igual a 1 mais 8 menos 1 vezes 11. Ele já nos falou que o A8 vale 89, então no lugar de A8 eu coloco 89, é igual a 8 menos 1 vezes 11, porque 8 são 8 termos, né? Ele falou do oitavo termo. 8 menos 1, 7 vezes 11, 77. 89 a 1 mais 70 é igual a 1 mais 77. A 1 é 89 menos 77. 77 está somando, vai para lá, subtraindo, fazendo as continhas. A1 é igual a 12. Agora eu tenho, né? S1 igual a 1 mais a N, que multiplica N sobre 2. Aí eu vou substituir os valores nos lugares devidos. A1 é 12, mais a N é 89. Isso aí até o problema nos informou. Multiplicado pelo número de termos, que é 8, dividido por 2, simplificando ali, ficou 12 mais 89, 101, multiplicado por 4, porque eu simplifiquei o 8 com 2. Aí é mamão com açúcar, né, senhores? 101 vezes 4. Esse 8 é igual a 404, que é a soma dos 8 primeiros termos dessa progressão. Aplicação simples, rápida e eficiente. Muito importante os senhores ficar esperto com isso, porque nós precisamos calcular o A1, achamos o A1 e depois achamos a soma dos 8 termos. Vejamos agora um exercício que vai nos mostrar o início da nossa aula, aquela explicação de graus, né? Uma PA sabe que A1 mais A6 é igual a 164. Calcule a soma dos seus 8 primeiros termos. Olha, gente, o que o Gauss falou? Vocês lembram? Que se eu somar 1 com A8, vai dar um valor. Eu pego o A2 com o A7, vai dar o mesmo valor. A3 mais A6 vai dar também o mesmo valor, e A4 mais A5 também vai dar o mesmo valor. Então, senhores, é só aplicar a propriedade de Gauss. Ele falou A3 mais A6, olha lá, se o A1 mais A8 dá 164, o A3 mais A6 também dá 164. Então, eu posso dizer que o A1 mais A8 é 164, que é o primeiro, a fórmula de Gauss não é o primeiro e o último termo. Se o A3 e A6 é 164, o A1 mais A8 também é, que é o primeiro e o último termo. Eu já coloquei ali dentro 164, multiplicado por 8, sobre 2, simplifiquei ali, ficou 164 vezes 4, dá 656. Viu como foi rápido? A gente lembrar o que o Gauss lembrou lá dentro da sala de aula quando era menino, nos ajudou a resolver o problema, já me deu o primeiro e o último termo à soma. Quando ele falou nesse exercício, o examinador nos pediu, falou assim, o A3 e o A6 em uma PA. Aí eu fiz assim, a soma dos 8 primeiros termos, eu peguei os 8. Coloquei ali, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e percebi, quando eu lembrei daquela passagem do Gauss, e percebi que a soma de A1 a 8 é igual a 3 mais a 6. É uma propriedade que os senhores não podem esquecer. Coloquei esse exercício para refrisar a lembrança da definição de Gauss. Vejamos agora essa aula, a gente vai fazer um exercício que é muito interessante também. Vamos lá. No teatro possui 12 poltronas. Na primeira fileira, 14. Na segunda, 16.
E não, minto. Na primeira 12, a luz, tem uma luz branca aqui, senhores, que às vezes eu me perco, minha vista fica até meio atrapalhada. Eu tenho que iluminar aqui para ficar bem gravado para os senhores, né? Então, ó, um teatro, vamos repetir, um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira. Na fileira de trás, que é a segunda, 14. Na outra fileira, terceira. E nas demais fileiras se compõe da mesma sequência. Então já deu para perceber uma coisa aí, que a razão tá aumentando duas, né? Então até montei a sequência ali no pontinho, ó, 12, 14, 16 pontinho. A razão a gente já descobriu, que pega 14 e tira 12, ou pega 16 e tira 14, ou pega 18 e tira 16, o que vocês quiserem. Então eu já peguei o 14, tirei 12, que aí já matou a jogada, e descobri que R é 2. Agora, ele quer saber o seguinte: quantas fileiras serão necessárias para que tenhamos 620 poltronas? Então, vão aumentar de 2 a 2. A gente tem que descobrir agora, senhores, o valor do AN, que é o último termo. Qual que vai ser o último termo lá? Quantas cadeiras que vai ter na última cadeira para dar 620? Eu sei da primeira, né? Eu também sei da razão. Eu só não sei quanto que dá, porque eu também não tenho o número de termos. Então eu coloquei lá, a n não é A1 mais n menos 1 vezes r? Então eu coloquei a n é igual a 1 é 12, mais n menos 1 vezes 2. Eu vou desenvolvendo essa conta aí, ó. A n é igual a 12, n vezes 2 dá 2n, menos 1 vezes 2, menos 2. Fazendo as continhas de 12 menos 2, a n é 10 mais 2n. Eu já tenho uma informação legal. Não terminou tudo, não, mas a informação já me ajudou, me encaminhou. Aí eu vou lá para a soma de termos, que a soma de termos quer saber que o total seja de cadeiras, somado as cadeiras ali, seja 620. Então, no lugar da soma, eu coloquei 620. Abri o parênteses, o A1, eu sei que o A1 é 12. Aí eu coloquei 12 no A1. Mais a N. A N não é 10 mais 2N que eu achei ali? Então, na primeira equação, eu vou colocar a N no lugar de AN. 10 mais 2N, que multiplica o N. Pronto, simples assim. Aí, fazendo essas multiplicações, o 2 estava dividindo, foi para lá multiplicar os 620. 22 mais 10n mais 2n vezes n deu 22 mais 2n, que multiplica n, não é isso? Que eu posso somar o 10 com 12. Aí agora eu vou fazer as contas. 1620 vezes 2 dá 1.240. É igual a 22 vezes n, 22n, mais 2n vezes n, 2n ao quadrado. Temos aí uma equação de segundo grau que eu ajeitei ela aqui agora para os senhores. Olha, o 1.240 vai para lá subtraindo. Ficou 2n ao quadrado mais 22n menos 240. Aí, senhores, agora os senhores simplificam ela por 2 se quiserem e resolvam essa equação usando a forma de Bhaskara ou então a soma de produto. Os senhores podem ver que a soma de produto teria que dar 11 e a multiplicação teria que dar 620. Se você dividir tudo por 2, vai dar n ao quadrado mais 11n, certo? Menos 620. Aí o que eu achei, se os senhores resolverem aí no rascunho a equação de segundo grau, os senhores vão achar 20 e menos 31. Essas aí são raízes da equação, mas o menos 31 não interessa para a gente, porque ele não é um número que vai mostrar a quantidade de cadeiras, ele simplesmente é a raiz da equação. O que nos interessa são os valores positivos dela. Então, o número de cadeiras que seriam geradas para termos 620 pessoas seriam 20 cadeiras, ok? Os senhores tenham um bom entendimento disso aí, porque número negativo em quantidade de cadeiras não faz sentido. Ele é realmente um número que é raiz da equação, mas a única raiz que nos interessa são as positivas nesse caso, ok? Espero que os senhores tenham entendido, que repitam essa aula e que aprendam muito, e até a próxima videoaula.